Fala galera, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, galera, vamos para mais uma viagem filosófica, conhecer os 5 gigantes da filosofia detalhadamente, que são eles: o René Descartes, Carl Jung, Marco Aurélio, Maquiavel e o Sêneca. E o tema, galera, vai ser depressão e ansiedade. Dizem que essas doenças são doenças modernas, mas que já eram observadas por esses pensadores lá naquela época, que tinham nomes como doença da alma, paixões desordenadas, melancolia, angústia e sofrimento existencial. Os filósofos sabiam que a alma adoece, mas hoje a ciência nos deu as ferramentas médicas, como os profissionais de saúde, os psiquiatras, os psicólogos e os remédios para tratar o corpo físico. E o papel da filosofia, enquanto o remédio cuida da química do cérebro, a filosofia cuida da narrativa que você conta para si mesmo. Refletir não substitui o tratamento, mas dá sentido a ele. Esse vídeo, galera, vai ficar no mesmo formato do vídeo anterior que fiz sobre os principais filósofos da história e onde eles viviam. E tudo isso só é possível graças ao nosso maravilhoso simulador aéreo Flight Simulator, que dá aquela sensação legal da gente estar no local sobrevoando, e os nossos controladores, que são réplicas do painel da aeronave da Airbus. E antes da gente prosseguir, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comenta aí o que você achou e venha com o Pepe Rust, que a gente está sempre aí na atividade. E é isso aí, galera, vamos para a nossa segunda viagem filosófica, um vídeo muito legal, de muito conhecimento, entretenimento. E aqui já estamos no menu do Flight Simulator 2024, o melhor simulador aéreo que existe. Vamos aqui, galera, em voo livre. Já estamos aqui em voo livre, podemos voar por todo esse planeta, mas o nosso destino hoje é a Europa. E eu quero mostrar para vocês, galera, que esse simulador aéreo é sensacional. Vamos descer lá, galera. Antes da gente ir para a Europa, vamos aqui no mapa do Brasil, no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, que eu quero mostrar para vocês como que o jogo é em tempo real. Como aqui já está de noite, só vou modificar aqui o tempo, colocar de dia. E o tráfego aéreo em tempo real. Beleza. Vamos decolar daqui, galera, de Guarulhos, São Paulo. Rapidinho, que eu quero mostrar para vocês que sensacional que é a conexão entre o tráfego aéreo e o simulador aéreo. Vamos decolar aqui da pista 10L com o nosso Super Tucano modelo A29. Guarulhos Torre, Papa Charlie Zulu Lima, pronto para a partida em linha reta na pista 28 right. E aqui, galera, já estamos em Guarulhos. Deixa eu olhar aqui, galera, ó. Aí, galera, vemos uma aeronave decolando, ó. Ó, de 4 motores, grande, hein? Aí, galera, essa aeronave que decolou, ó, como podemos ver no aplicativo, é um da Lufthansa, ó, alemão, Guarulhos para Frankfurt, Alemanha. Show de bola, né, galera? Aí temos, ó, todas as informações. É um Boeing 747 de 4 motores, por isso que o bichão é enorme. E pegando a altitude, galera, ó, tá a 4.000 pés. E como ele tá decolando, ó, só vai aumentando até chegar lá em nível de cruzeiro. A velocidade dele, ó. Aí, galera, ó. Está pousando aqui em Guarulhos, ó, um da Latam, vindo de Lima a Guarulhos, ó.
Agora vamos acompanhar ele aqui, ó. Olha lá, galera, a aeronave da Latam, ó, indo de Lima para Guarulhos, ó, pousando ali naquela outra pista, ó. O que a gente acabou de ver aqui no Flight Radar 24, ó. Acabou de chegar de Lima, galera. E esse daqui, ó, esse Boeing aí doido para decolar também, ó. Esse é dos grandes, o 777. E é isso aí, galera. Só queria mostrar para vocês como que o Flight Simulator 2024 está em tempo real com o tráfego aéreo. Beleza? E vamos para a Europa, galera. Vamos girar o globo. Vamos chegar aqui, galera, ó, no sul do continente, na Europa Ocidental, ó. Vamos começar na França, passar pela Suíça, ir para a Itália e finalizar aqui na Espanha, galera. Eu vou mostrar para vocês agora o nosso plano de voo para nós conhecermos os 5 gigantes da filosofia. Esse, galera, é o nosso plano de voo. Vamos começar aqui na França para conhecer René Descartes, depois Carl Jung, aqui na Suíça, depois na Itália, conhecer Maquiavel, continuando na Itália Marco Aurélio e para finalizar o Sêneca, aqui na Espanha. E vamos dar início aqui, né, galera, na nossa jornada filosófica. Vamos descer aqui em um aeródromo, porque a cidade de Descartes não tem aeroporto próximo. Então vamos utilizar esse aeródromo que fica só a 4 km da cidade de Descartes para conhecermos René de Descartes, um filósofo muito importante aí no mundo da filosofia. Beleza? Já estamos aqui, galera, no aeródromo, prontos para decolar. E esse é o Super Tucano T-27, fabricado pela Embraer, empresa nacional aqui. Essa aeronave teve início de produção em 1983. Depois que deu 2000, aí teve uma atualização para o Super Tucano A29, com mudanças aí na parte de motor mais potente. Também teve mudanças na parte de metralhadora, que esse avião também atira. Super conhecido aí na região lá do Amazonas, e muitos países compraram essa aeronave e continuam comprando. E antes da gente prosseguir, galera, para Descartes, para conhecermos o primeiro filósofo do nosso roteiro, o René Descartes, eu preciso falar sobre a empresa Embraer. Se você não tiver interesse, é só você pular para frente, que o nosso vídeo está dividido em capítulos. A empresa Embraer, galera, ela foi criada em 1969, criada pelo governo. Em 1994, ela foi totalmente privatizada por um grupo de banqueiros. É porque essa empresa Embraer ela foi para leilão nesse período. O governo brasileiro ainda mantém uma participação especial na empresa, nas questões ligadas à defesa nacional e à soberania. Resumindo, o governo não é o dono dela e nem recebe os lucros dela. O governo tem a participação em 3 pontos principais: segredos e projetos militares, controle estrangeiro, que impede de um grupo estrangeiro compre a Embraer e se mude para outro país. Identidade nacional, o governo tem o poder de proibir a mudança no nome. Ou seja, a Embraer funciona de forma 100% privada no mercado comercial, mas o governo tem a palavra final para garantir que a tecnologia militar e a segurança do Brasil sejam preservadas. A matriz da empresa Embraer fica na cidade de São José dos Campos, a 6 horas de São Paulo, aqui mesmo no estado de São Paulo, e ali se concentra a linha de montagem final dos jatos comerciais. Os modelos são E-Jets, E-Jets E2, depois vem os jatos executivos menores, são eles o série Phenom 100, depois o série Phenom 300 e o série Praetor, com as versões Praetor 500E e depois 600E.
E na cidade de Gavião Peixoto, aqui mesmo no estado de São Paulo, só a 3 horas da capital, temos a segunda unidade da Embraer. Ela é focada em aviões militares e de defesa, tendo os modelos de ataque a A-29 Super Tucano, o cargueiro C-390 Millennium e o caça sueco Gripen F-39, também produzido nessa unidade de Gavião Peixoto. Só para vocês verem como que está a economia dessas aeronaves, o caça de ataque leve A-29 Super Tucano, ele foi comprado pela Filipinas e clientes secretos. A Força Aérea Filipina confirmou recentemente uma compra adicional de 6 unidades, levando sua frota para 12 aviões. Além disso, a Embraer confirmou pedidos de mais 6 unidades para um cliente não revelado. Também foi vendido para o Paraguai e Panamá. A empresa também fechou contratos com forças aéreas da América do Sul e Central. A Embraer também estabeleceu um acordo com a parceria norte-americana Sierra Nevada Corporation. Isso tem a facilidade a compra de Super Tucanos por meio de programa de vendas militares estrangeiras do governo dos Estados Unidos, servindo para treinamento e expansão de frotas de aliados da OTAN. E depois, galera, vem o cargueiro C-390 Millennium. Foi comprado pelo Emirados Árabes Unidos em maio. A Embraer assinou um contrato para a venda de 10 unidades firmes, com opção para compra de mais 10. Esse é o maior pedido internacional já feito por um único país para este modelo e sua primeira venda no Oriente Médio. E depois, galera, vem o Gripen, o F-39, o caça sueco, que está sendo produzido metade na Suécia e metade em Gavião Peixoto. E a terceira unidade, galera, da empresa Embraer fica ali na cidade de Botucatu, beirando a rodovia Castelo Branco, a 3 horas só da capital. Ali é produzido os aviões agrícolas da série Ipanema. E para finalizar, temos fábricas em Sorocaba e Taubaté que fazem componentes para essas aeronaves. E para finalizar, galera, esse assunto da Embraer, a Embraer ela é a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo no segmento de 130 assentos. Sua receita líquida é de 35 bilhões de reais e em dólares fica em 6 bilhões de dólares. Beleza? Agora vamos voltar para a nossa viagem filosófica. E é isso aí, galera, já estamos aqui do lado de fora da aeronave, ó. Deixa eu mostrar ela para vocês. Essa tá bem pintada, ó, que bonita. Esse é o T-27 Super Tucano, galera, ó. Tá marcado aqui. Empresa Embraer, Defesa e Segurança. Esses 30 anos, acredito que seja da Embraer. Força Aérea Brasileira, galera. E um detalhe, galera. No Super Tucano original, era para ter aqui, ó, uma metralhadora de calibre 50 e aqui lança-mísseis, galera. Só que a intenção do simulador não é colocar essas armas nas aeronaves. Tem muitas delas que também não tem. E esse é o Super Tucano com autonomia de 8 horas e 40 minutos sobrevoando e protegendo aí as nossas fronteiras com outros países. Tem muitos vídeos aí na internet dessa aeronave derrubando aviões que transportam drogas. E essa é uma aeronave que ela consegue atingir 590 km por hora. Ela pode carregar 1.500 quilos, podendo chegar em uma altitude de 35 mil pés. E vamos dar início aos processos para ligar, só para vocês terem uma ideia de como que é ligar uma aeronave desta. Vamos entrar lá no cockpit. Já estamos no cockpit, galera, ó. Ó que bonita. Chegando em 2000, galera, a Embraer fez o Super Tucano A-29. Teve atualizações e melhorias na parte de potência, motor. Mas a estrutura quase toda é igual desse daqui, que é o primeiro modelo. Aqui a gente começa ligando as baterias.
Agora vamos ligar as bombas e também os interruptores de combustíveis. Agora vamos ligar o gerador dos motores. E agora vamos ligar a ignição, galera, para dar início da rotação do motor. Demora um pouquinho. Dando início na partida do motor. Um belo dia aqui na França. Aqui a gente acompanha o motor dando potência. Como é o voo IFR, é um voo por visão, sem instrumentos. Não vou ligar o GPS. Agora vamos fazer o processo de taxiamento. Vamos ligar as luzes do avião. As luzes externas. Luzes internas. Agora vamos ligar a luz que faz o taxiamento, que é a movimentação da aeronave em um aeródromo, um aeroporto. E essa luz aqui a gente liga só quando a gente vai pousar. A aeronave preparada para a decolagem. Ó, como vocês podem ver, a luz aqui, ó. Aqui atrás também. E vamos comunicar à torre que vamos fazer o taxiamento para a decolagem. Aqui a gente liga na frequência para comunicar à torre, anunciar o táxi. Lima Foxtrot 8622 tráfego. Papa Charlie Zulu Lima está taxiando para a pista 31. Lima Foxtrot 8622 tráfego. Vamos soltar aqui o freio de mão. Aplicar um pouco de potência no motor. E a gente só vai no leme e no freio. E só lembrando, galera, essa aeronave Tucanos e o Gripen, o ponto-chave delas, que todos os países querem comprar essas aeronaves, é porque elas são aeronaves projetadas
para vários tipos de pista. Pista de terra, pista de asfalto. E vamos dar início à nossa decolagem. Anunciar decolagem, permanecer em circuito. Lima Foxtrot 8622 tráfego. Papa Papa Charlie Zulu Lima. Decolando pista 31. Esquerdo tráfego fechado. Lima Foxtrot 8622 tráfego. Já anunciamos a torre e vamos para a decolagem. Vamos aplicar pouca potência. Vamos só no leme. Estamos com um pouco de vento aqui, galera. A aeronave fica puxando para um lado. Aí você vai consertando no leme. Potência máxima. Opa! E decolamos, galera. Recolher o trem de pouso. Diminuir a potência do motor. E já estamos, galera, perto da cidade de Descartes. Aqui já está o rio Cruise. Vamos para a esquerda. Já vou diminuir bem a potência do motor e acionar as flaps para a gente ficar bem estáveis. E aqui na frente, galera, já é a cidade de Descartes, aonde nasceu o filósofo Descartes. Nascido em dia 31 de março de 1596, ele cresceu em uma família que pertencia a uma pequena nobreza, com boa condição social. Seu pai era magistrado e sua mãe morreu quando René ainda era um bebê. René foi criado pela avó, que também tinha uma saúde frágil, inclusive ele também, e passava muito tempo recolhido. René Descartes desenvolvendo um perfil introspectivo, silencioso, observador, estudava muito em seu quarto. E a casa onde René Descartes morava foi transformada em museu que até nos dias de hoje é visitada pelo mundo inteiro. René Descartes ele foi do período da Idade Moderna, no século de 1600 a 1700. Foi um período da Revolução Científica, marcando o nascimento da ciência moderna e substituindo as explicações religiosas e as tradições da Grécia Antiga por métodos baseados na observação e na matemática. Sendo o pai da filosofia moderna, René Descartes contribuiu diretamente para a revolução ao criar o racionalismo moderno. Ele defendeu que a matemática deveria servir de base para todas as ciências e propôs a dívida metódica, rejeitar tudo o que não pudesse ser provado pela lógica e pela razão pura. Essa época também surgiu os cientistas Galileu Galilei e Isaac Newton, cientistas importantes para a evolução do conhecimento. E agora vamos entrar nos pensamentos de René Descartes, que ele falava sobre depressão e ansiedade em uma de suas obras, As Paixões da Alma, que foi escrito em 1649. Ele afirmava que o corpo e a mente estão conectados e via a tristeza como uma reação física a perdas, que a razão deveria controlar para evitar adoecimento da alma. Com esse ponto, Descartes quis dizer que a nossa cabeça e o nosso corpo conversam o tempo todo. Quando o corpo sente algo ruim, a mente também sofre. A natureza da tristeza. A tristeza era descrita como um incômodo gerado por representações cerebrais de algo ruim, causando perda de energia e vontade. Ou seja, a tristeza profunda para ele surge
quando o nosso cérebro fica pensando em coisas ruins, tirando a nossa energia e a nossa vontade de fazer as coisas. Controle racional. Ele acreditava que o papel da razão não é eliminar as emoções, mas dominá-las. Através da força de vontade, o ser humano poderia avaliar se uma preocupação é real ou apenas uma ilusão da imaginação. Em palavras simples, ele acreditava que podemos usar a nossa inteligência para acalmar a mente, avaliando se os nossos medos se são reais ou se estamos apenas imaginando o pior. E é isso aí, galera. Nesse final de tarde, passando pela cidade de Descartes, onde falamos do filósofo René Descartes. É uma cidade de 4.000 habitantes, ó. Só lembrando, galera, que os pensamentos que eu passei para vocês agora foram bem rasos, bem poucos. É claro que se vocês pegarem a obra dele, As Paixões da Alma, vai ter muito conhecimento, muitos pensamentos dele, falando sobre o assunto. E vamos agora, galera, para a Suíça falar de Carl Gustav Jung, um grande psiquiatra da época, que trabalhou com Freud, que era o pai da psicanálise. E vamos falar, galera, sobre os pensamentos de Jung, o que ele achava sobre a ansiedade. E é isso aí, galera, já estamos entrando em território suíço. Aqui na minha direita fica a Suíça, ó. Aqui na minha esquerda, galera, nessa direção aqui, ó, fica a Alemanha. E aqui na frente, galera, onde termina o lago, fica a Áustria. Estamos passando aqui pela cidade de Constance. Tem um aeroporto enorme, internacional. E o nosso objetivo é a cidade de Kienzle. Aqui, ó, fica na costa desse lago aqui. Eu queria mostrar para vocês, galera, o nosso plano de voo. Acabamos de sair da França, galera, da cidade de Descartes, onde conhecemos o filósofo Descartes e seus pensamentos. E agora vamos aqui, galera, ó, em Kienzle, na Suíça, conhecer o psicólogo e psiquiatra Carl Gustav Jung, que por formação foi psiquiatra e também atuou como psicólogo, e suas teorias analíticas. E todos esses conhecimentos, galera, que estou passando para vocês, serve para fazermos uma reflexão sobre os nossos pensamentos. Demonstrar que no início da filosofia, durante o período pré-socrático, os pensadores buscavam compreender a origem do universo, a natureza e os fenômenos dos cosmos, deixando de lado as explicações mitológicas para procurar respostas baseadas na razão e na observação. Mais tarde, todo o período clássico, a filosofia passou a voltar sua atenção para o ser humano, a sociedade, a política, a ética e a forma como as pessoas pensavam e vivem em comunidade. A reflexão no tratamento da depressão é fundamental, pois torna o poder de ação do paciente. O acompanhamento psicológico auxilia na compreensão das origens do quadro, quebrando padrões de pensamentos limitantes e auxiliando na criação de novas formas de enxergar as situações cotidianas e a si mesmo. E também, para ajudar na reflexão, temos o ceticismo, que é a atitude de duvidar e fazer perguntas antes de aceitar algo como verdade. Não se trata de negar tudo por teimosia, mas sim de pedir provas e explicações para não ser enganado. O ceticismo é como um detetive da mente. Ele não acusa ninguém sem antes recolher pistas e examinar os fatos. O ceticismo ajuda muito a clarear a mente porque funciona como um filtro que nos impede de acreditar em qualquer coisa sem pensar antes. Em vez de aceitar ideias de forma automática, a mente cética ela para, avalia e faz as perguntas. E temos 4 pontos no ceticismo. Número 1. Evita decisões impulsivas, ajuda a respirar e a não reagir por impulso. 2. Cria independência, faz com que pense por ti próprio sem ir na onda dos outros. 3. Traz paz de espírito, diminui a ansiedade de querer
ter sempre razão ou saber de tudo. 4. Gera curiosidade, transforma a dúvida no motor para estudar e aprender mais. E esse é o ceticismo, galera. E é isso aí, galera. Nesse final de tarde, passando pela cidade de Descartes, onde falamos do filósofo René Descartes. É uma cidade de 4.000 habitantes, ó. Só lembrando, galera, que os pensamentos que eu passei para vocês agora foram bem rasos, bem poucos. É claro que se vocês pegarem a obra dele, As Paixões da Alma, vai ter muito conhecimento, muitos pensamentos dele, falando sobre o assunto. E vamos agora, galera, para a Suíça falar de Carl Gustav Jung, um grande psiquiatra da época, que trabalhou com Freud, que era o pai da psicanálise. E vamos falar, galera, sobre os pensamentos de Jung, o que ele achava sobre a ansiedade. E é isso aí, galera, já estamos entrando em território suíço. Aqui na minha direita fica a Suíça, ó. Aqui na minha esquerda, galera, nessa direção aqui, ó, fica a Alemanha. E aqui na frente, galera, onde termina o lago, fica a Áustria. Estamos passando aqui pela cidade de Constance, que é um aeroporto enorme, internacional. E o nosso objetivo é a cidade de Kensel, aqui ó, fica na costa desse lago aqui. Eu queria mostrar para vocês, galera, o nosso plano de voo. Acabamos de sair da França, galera, da cidade de Descartes, onde conhecemos o filósofo Descartes e seus pensamentos. E agora vamos aqui, galera, ó, em Kensel, na Suíça, conhecer o psicólogo e psiquiatra Carl Gustav Jung, que por formação foi psiquiatra e também atuou como psicólogo, e suas teorias analíticas. E todos esses conhecimentos, galera, que estou passando para vocês, servem para fazermos uma reflexão sobre os nossos pensamentos. E é isso aí, galera, quase chegando aqui, ó, na cidade de Kensel, nasceu o grande psiquiatra, psicólogo Carl Gustav Jung. Nasceu no dia de 26 de julho de 1875, galera. Jung era filho de pastor protestante, crescendo em um ambiente ligado à religião, influenciando seu interesse à espiritualidade, símbolos, sonhos e o sentido da vida. Desde criança era descrito como introspectivo, observador e solitário. E dizia ter sonhos e experiências interiores muito intensas. Estudou medicina e se especializou em psiquiatria, tornando-se um dos psicólogos também mais influentes do século 1900 a 2000. Ele foi colaborador de Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise, mas depois os dois romperam por divergências teóricas. Casou-se com Emma Jung e teve 5 filhos, e dedicou uma vida a escrita, estudos dos símbolos, mitologia, religião e a prática clínica. E agora vamos entrar no tema do vídeo. Carl Jung falava sobre a depressão. A palavra depressão era expressada por melancolia, neurose, esgotamento nervoso, sofrimento psíquico e crise de sentido. A visão de Jung era diferente da medicina atual. Ele não via certos depressivos apenas como uma doença, mas às vezes como um sinal de conflito interno, uma espécie de alerta de que algo profundo na psique está em desequilíbrio ou sem sentido. Entrando nos pensamentos de Jung, ele dizia que algumas pessoas adoecem psicologicamente quando viviam longe de quem realmente eram. A pessoa vive tentando agradar os outros, ou seguir um papel que não combina, se afastando da própria essência. Reprimam partes importantes da própria personalidade. A pessoa esconde sentimentos, desejos, medos ou características de si mesma. Jung dizia que o que é reprimido não desaparece, fica guardado e pode causar sofrimento. Perder o sentido da vida. Quando a pessoa sente que nada mais tem propósito, direção ou significado.
ela pode continuar vivendo a rotina, mas por dentro sente um vazio. Ignoravam conflitos internos quando a pessoa evita olhar para os problemas emocionais, traumas, medos ou dores que estão dentro dela. Em vez de enfrentar, ela empurra para o fundo, mas esses conflitos continuam agindo. E esses eram o pensamento de Carl Jung sobre a depressão, galera. E é isso aí, galera. Chegando aqui na cidade de Kensal, onde nasceu Jung. Depois dessa cidade aqui, ó, Uttingen. A cidade fica aqui, galera, ó. Uma cidade muito pequena, galera, com 923 pessoas só de habitantes. E aqui o que temos, galera, em homenagem ao psiquiatra, psicólogo Jung, foi igual o René Descartes. Temos a sua casa que foi transformada em museu. Beleza, galera? E agora vamos para a Itália, porque vamos conhecer o grande imperador Marco Aurélio, galera, e suas reflexões e pensamentos. Filme Torre. Griffin Charlie Sierra Foxtrot 2612. Pronto para partindo em linha reta na pista 25. Griffin Charlie Sierra Foxtrot 2612. QNH 1014 partida em linha reta autorizado. Autorizado para decolagem pista 25. E é isso aí, galera. Estamos aqui no maior aeroporto de Roma e o mais movimentado, mais conhecido como Leonardo da Vinci. Estamos aqui com o nosso Gripen F-39, aeronave que é um caça produzido, galera, aqui no Brasil. Começou em março pela empresa Embraer. Filme Torre, Itarros 2130, na pista 25 pronto para partida. IFR para Linate. E esse projeto, galera, foi uma parceria entre a empresa Saab da Suécia com a Embraer do Brasil. Esse é o Gripen, galera, F-39 com autonomia de 2 horas, podendo ser reabastecido pela aeronave de carga e reabastecimento, o KC-390, também produzido pela Embraer. Vamos ver de perto, galera. Aê, galera. Esse é o Gripen F-39, galera. Temos outras aeronaves aqui, como o jogo é em tempo real, galera. Está uma movimentação muito grande aqui no aeroporto. Opa, vai pegar em mim! E essa aeronave, galera, que está decolando, se vocês olharem no aplicativo de vocês, o Flight Trader 24, vai mostrar certinho, galera, essa aeronave, para onde ela está indo e de onde ela decolou. E voltando aqui, né, galera, ó, para o Gripen F-39, o simulador aqui não quis colocar os mísseis, mas era para ter aqui, galera, ó, que essa aeronave, ela pode carregar 7 toneladas de mísseis. Inclusive, galera, ela também pode transportar um dos mísseis mais tecnológicos do mundo, que é o Meteor, e também o Iris. E esse é o caça, galera, F-39, produzido pela Embraer, em parceria com a empresa Saab sueca. As peças, galera, chegam em São Bernardo do Campo e vão para a unidade da Embraer na cidade de Gavião Peixoto. Aí eles produzem essa maravilha aqui, galera, da engenharia, ó, para proteger o nosso espaço aéreo. E é isso aí, galera, vamos dar início à nossa decolagem.
Já estamos aqui no cockpit do Gripen F-39. Soltar freio de mão, acelerar os motores, colocar uma flap, ganhando velocidade, potência máxima e decolamos, galera. Recolher trem de pouso, diminuir a potência e tirar a flap. Olha que lindo, galera, o Gripen F-39 nos céus da Itália, porque agora vamos conhecer o filósofo Marco Aurélio, que nasceu aqui em Roma, galera. Deixa eu tirar a potência do motor, que essa aeronave é muito forte. Vamos retornar. Deixa eu tirar a potência e ativar a flaps para a aeronave ficar estável, para a gente poder contar a história de um dos maiores filósofos, Marco Aurélio, que foi imperador de Roma, galera. Marco Aurélio, o grande imperador romano, nascido em 121 d.C. e ficou conhecido por governar Roma e escrever reflexões pessoais, se tornando livros famosos da filosofia, como o livro Meditações. Seu pai morreu cedo. Ele foi criado pela mãe e pelo avô, e desde jovem foi preparado para a vida pública. Casou-se com Faustina e teve vários filhos. E viveu cercado por guerras, epidemias, perdas familiares e enorme pressão política. E colocando sua vida pessoal em destaques, Marco Aurélio foi um homem muito disciplinado e reservado. Perdeu pessoas próximas e enfrentou muitas tragédias. Mesmo sendo imperador, escrevia como alguém que também lutava contra o medo, a tristeza, a ansiedade e a pressão da vida. Seu livro Meditações era um diário pessoal, não foi escrito para o público, era quase uma conversa consigo mesmo, para manter a mente firme. Marco Aurélio também escreveu um livro, o mais importante de sua obra, chamado Meditações, Pensamentos para mim mesmo. Escrita durante guerras e momentos difíceis, os pontos principais de sua obra são tristeza e sofrimento, morte e perda, controle da mente, como não se destruir por dentro das dificuldades e como viver com dignidade mesmo em tempos ruins. E esse, galera, é o nosso plano de voo. Já passamos na França para conhecer René Descartes. Depois fomos para a Suíça, ali pertinho, conhecer Carl Jung. E agora estamos em Roma, galera, na Itália, para conhecer o filósofo Marco Aurélio. Saindo daqui, vamos subir um pouco e ir para Florença para conhecer Maquiavel, aqui mesmo na Itália. E para finalizar, vamos para a Espanha, conhecer Sêneca. E vamos dar início, né, galera, ao tema do vídeo. Aqui vamos falar o que Marco Aurélio falava sobre o tema depressão, galera. Com esses belíssimos vídeos de Roma, vamos para os pensamentos de Marco Aurélio, em 3 tópicos. No tópico número 1, ele dizia: você tem o poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Ele quer dizer que nem tudo está no nosso controle, mas podemos cuidar de como reagimos. Isso ajuda
a não sermos destruídos pelo caos. Tópico número 2. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ou seja, se a mente vive alimentando medo, culpa e desespero, a pessoa sofre mais. Por isso, ele defendia vigiar os próprios pensamentos. Tópico 3. Entre no seu interior. Ele falava da importância de olhar para dentro, se conhecer e não viver apenas reagindo ao mundo. Resumindo os pensamentos de Marco Aurélio, ele ensina que não podemos controlar tudo o que acontece na vida, mas podemos cuidar da forma como pensamos e reagimos. Para ele, a mente precisava ser treinada para não se entregar ao desespero. Porém, hoje sabemos que depressão não é apenas tristeza, é uma doença séria e, além de reflexões, podemos exigir ajuda profissional. E acabamos de conhecer, né, galera, os pensamentos de Marco Aurélio. Estamos aqui entrando no rio Tibre, um dos rios mais importantes de Roma. Aqui, galera, ponto turístico, ó. Como vocês podem ver, ó, as embarcações, ó, lanchas, jet skis. E estamos fazendo um voo VFR, galera, que é um voo por visual, galera, sem instrumentos, que significa que estamos tirando como base rios, cidades. E aproveitando, galera, que esse é o sentido para ir para Florença, conhecer o filósofo Maquiavel. Vamos conhecer os pontos turísticos aqui de Roma, galera. Não tem como não mostrar lugares sensacionais. Tirando como base o rio Tibre, um dos rios mais importantes aqui de Roma. Vou fazer o seguinte, galera, eu vou trocar a aeronave, colocar uma aeronave mais lenta, porque não dá pra gente apreciar os pontos turísticos com qualidade, que é um caça, né? Um caça é muito rápido. Beleza, galera? E é isso aí, galera, estamos aqui com o nosso paraquedas motorizado. Acabamos de sair de um caça Gripen F-39 para o paraquedas. Porque aqui, galera, não tem como eu deixar de mostrar para vocês os lugares turísticos maravilhosos que tem aqui em Roma, mas sensacionais, galera. Até eu fiquei impressionado. Começando aqui, galera, ó. Esse lugar aqui, galera, ó, é a Basílica Papal de São Paulo. É a segunda maior basílica de Roma, ficando atrás apenas da Basílica de São Pedro, que vamos passar daqui a pouco, galera, ó. Fica nessa região aqui, no estado do Vaticano, que é um estado independente. E ali, galera, ó, fica a Basílica Papal de São Paulo, galera. Construída nos anos de 300 a 400 depois de Cristo. E aqui, galera, para nossa esquerda, ó, temos a Pirâmide de Céstio, que foi um representante muito importante da parte religiosa aqui de Roma, galera, ó. Aqui, galera, a pirâmide, ó. Construída em 18 a 12 a.C., galera. Aqui é o túmulo de Céstio. Como eu disse, um representante religioso de Roma. Tem muito tempo essa pirâmide, hein, galera. E agora vamos para a nossa direita. E aqui, galera, na nossa direita, ó, temos esse monte de complexo aqui. É o Termas de Caracalla, galera. Construída pelo imperador Caracalla em 216 depois de Cristo. Era um complexo termal para praticar esportes e também era um lugar para estudos e lugar para relaxar também, galera. Bem aqui em cima, ó. Esses monumentos aqui, ó. E agora, galera, vamos para o Coliseu. Como vocês podem ver aqui, ó, à nossa esquerda.
Olha que legal Roma, galera. Aqui, ó, temos um circo, macismos. E vamos voltar aqui, né, galera? Ó, galera, temos o Coliseu. Olha que lindo, galera. Vou tirar a potência aqui do nosso paraquedas motorizado. E esse é o Coliseu, galera, também chamado de Anfiteatro Flaviano. É o maior anfiteatro do mundo, construído entre 72 e 80 depois de Cristo, galera, pelos imperador Vespasiano, galera, e o Tito. Também temos esse monumento aqui, galera, muito famoso, ó, de frente com o Coliseu, ó. Vou dar mais uma voltinha aqui, né, galera? Passamos um pouco rápido, né? Ó, vamos virar aqui à direita. Aqui, galera, tem muitos lugares para visitar, ó. Esses pontinhos aqui, ó, é tudo lugar turístico. Roma é sensacional. Olha aquela estrutura ali, galera, ó. Também deve ser da época do imperador aí, Marco Aurélio. Vamos virar para a direita. Olha, galera, quanto lugar legal aqui. Voltando aqui, galera, no Coliseu, ó. Pra vocês aí, não sei como que fica, galera. Ó, esse é o Arco Constantino, galera. Dá pra ver aí perfeitamente, ó. E aqui é o Coliseu, ó. Hoje em dia é um dos maiores teatros a céu aberto do mundo. Beleza, galera? Arco Constantino, galera. E logo aqui na frente, galera, ó, depois do Coliseu, temos o Arco de Tito. Bem aqui, ó. E agora vamos para o Fórum. O Fórum Romano. Aqui, galera, o Fórum Romano. Fica bem aqui, ó. Esse é o Fórum Romano, era o coração político, comercial e religioso da Roma Antiga, construído em 600 a.C., galera. Bem aqui, ó, Fórum Romano. E esse monumento lindo aqui, galera, ó. E esse monumento aqui, galera, é o Monumento Nacional Vítor Emanuel II, galera, que foi o primeiro rei aqui da Itália. Olha que coisa mais linda, galera. Vamos passar aqui em frente, ó. E é de mármore, galera. Olha só que coisa maravilhosa. Show de bola. Vamos dar mais uma volta aqui, galera, porque vamos para a Basílica de Santa Maria Maggiore, galera. Um espetáculo também de monumento. Se com um paraquedas motorizado já é rápido, imagine com caça, dava pra ver nada, né, galera? Essa coluna aqui, galera, é a coluna de Trajano, que foi um imperador também, que foi responsável por Roma. E a coluna de Marco Aurélio, galera, estilo ela, ó, que vamos passar daqui a pouco, ó. São monumentos que fazem homenagem aos imperadores, reis aqui de Roma, galera. Vamos pegar essa avenida aqui, ó, que pelo mapa do Google dá pra gente se localizar, ó. Aqui, galera, a Basílica. Deixa eu diminuir a velocidade. A Basílica de Santa Maria Maggiore, galera, sendo a primeira igreja do Ocidente dedicada a Maria em honra a Jesus Cristo, construída em 432, que foi o início de construção, galera, ó. Olha que linda.
E agora vamos para a Fontana di Trevi, que é a maior e a mais famosa fonte em estilo barroco. Aqui, galera, Fontana di Trevi, ó. É a maior e a mais famosa fonte em estilo barroco da Itália, projetada pelo arquiteto Nicola Salvi, inaugurada em 1762, galera. Vamos ver se o simulador colocou ela bem bonita aqui. Parece que não, galera, mas eu vou colocar a foto aí para vocês verem, ó. Aqui, galera, a fonte não ficou muito bonita no simulador, mas eu vou colocar aí a foto para vocês verem. E logo aqui na frente, galera, ó, esse monumento aqui, ó, é a coluna de Marco Aurélio, em homenagem a um dos maiores imperadores aqui de Roma, que é o tema aqui que estamos falando, conhecendo sobre seus pensamentos. E essa coluna, galera, ela foi erguida em 180 depois de Cristo até 193. Ela foi construída depois da sua morte, galera. Olha que linda. E foi terminada pelo seu sucessor, que era o seu filho. E o seu filho se chamava de Cômodo. E vamos para a esquerda aqui, galera, ó. Que esse monumento aqui, ó, muito bonito também, ó, é chamado de Panteão, que é um templo construído entre 118 e 125 depois de Cristo, galera. E agora, galera, vamos para a Suprema Corte de Cassação, galera. É um tribunal mais alto do sistema de justiça comum da Itália, localizado no Palácio de Justiça, construído entre 1889 e 1910, galera. Pelo que eu vi no Google, é só pegar aqui uma ponte. Vamos aplicar um pouco mais de potência e atravessando, galera, o rio Tibre, como eu falei no comecinho, ó, lá quando a gente veio do oceano, ó. Que é um dos rios mais importantes aqui de Roma. Aqui, galera, do lado esquerdo, que é o que eu acabei de falar agora para vocês, é a Suprema Corte de Cassação. E aqui, galera, ó, é o Castelo de Santo Anjo, construída sobre as ruínas do antigo mausoléu de Adriano, ó. Por isso que o nome aqui tá Parco Adriano, dedicado ao arcanjo São Miguel. Hoje é um museu e foi inaugurado em 139 depois de Cristo, galera. Acabamos de ver, né, galera? Aqui fica a Suprema Corte de Cassação. E aqui o Castelo de Santo Anjo. E essa região aqui, galera, ó, é conhecida como Estado do Vaticano. É um estado independente. Independente que eu falo, que é independente de Roma e independente da Itália, galera. Olha que lindo, galera. Basílica de São Pedro, ó. Pessoas próximas a mim, quando vêm para a Itália passear, ó, conhecer, vem aqui também, ó. E o simulador caprichou, hein? Olha que espetáculo! Vamos baixar um pouco, tirar a potência. E essa é a Basílica de São Pedro, localizada no Estado do Vaticano, que é um micro-estado independente, sendo o maior edifício religioso do catolicismo e a mais visitada pelos cristãos do mundo, galera. Tivemos vários artistas que fizeram esse projeto aqui, ó. Por exemplo, ó, os artistas foram Michelangelo, que criou a gigantesca cúpula e o projeto
da estrutura central da igreja, galera. Michelangelo que fez o projeto dessa parte aqui, galera, que é a cúpula, ó. É a parte central da igreja. Vamos dar mais uma volta. Aqui dá para ouvir bastante barulho de polícia. E Michelangelo também esculpiu a estátua de Pieta. É uma das estátuas mais conhecidas aí da história. E aqui também teve mãos de artistas famosos como Bramante, Rafael e Bernini, que também ajudaram a decorar a basílica, galera. E essa basílica de São Pedro, no estado do Vaticano. E essa foi a nossa viagem a Roma, uma viagem espetacular. O nosso principal objetivo era passar os pensamentos do imperador Marco Aurélio. Se vocês se interessarem, galera, pelos pensamentos, vocês vão e peguem a obra deles, chamado Meditações. Beleza, galera? Agora vamos pegar novamente um avião, nosso Gripen F-39, e irmos para Florença conhecer o filósofo Maquiavel, galera. Roma, o espetáculo da terra, galera. E é isso aí, galera, estamos aqui com o nosso Embraer, o nosso caça Gripen F-39, produzido aqui no Brasil, produzido pela Embraer, empresa brasileira. E estamos aqui, galera, sobrevoando o Rio Argo, e estamos quase chegando na cidade de Florença para conhecermos a história de Maquiavel, galera. Seguindo aqui o Rio Arno. Florença tá quase aqui, galera. E como podemos ver, galera, conforme o nosso plano de voo, já conhecemos René Descartes, lá na cidade de Descartes, na França. Depois fomos para a Suíça, conhecer o psiquiatra e psicólogo Carl Gustav Jung. Acabamos de sair, galera, do sul da Itália para conhecermos Marco Aurélio, o grande imperador e filósofo, lá na cidade de Roma, capital. E agora estamos chegando aqui em Florença, um pouquinho para cima de Roma, galera, para conhecer Maquiavel, galera. Já estamos entrando aqui, galera, em Florença. Aqui já foi a cidade capital da Itália, depois foi para Roma. Muitos lugares para conhecer, galera, sensacionais. Mas como já está batendo 1 hora de vídeo. E aqui na frente, galera, na nossa esquerda, temos um espaço que fica em cima de uma colina, galera. Ali também tem um museu. E ali foi construído, galera, em homenagem a Michelangelo, que foi um dos principais escultor, pintor, arquiteto e poeta italiano, galera. Fica bem aqui, galera. Aqui você tem uma vista maravilhosa da cidade de Florença, galera. E aqui, galera, na nossa direita temos a Basílica de Santa Cruz, uma das principais do mundo, galera, da Igreja Católica. Aqui está enterrado, ó, os artistas italianos Michelangelo, Galileu Galilei, Maquiavel e Rossini, galera. E essa daqui, galera, é a Basílica de Santa Maria del Fiore. Olha que linda, galera. Vamos dar mais uma retornada, né, galera? Tacar potência aqui no motor, senão a aeronave cai. Tirar flaps, tirar potência. Retornando aqui, galera, ó, a Basílica de Santa Maria del Fiore.
Teve sua construção iniciada em 1296 e finalizada em 1436, galera. Olha que linda. Espetáculo, né, galera? Mas essa daqui, galera, ó, essa igreja aqui que eu falei pra vocês, ó, é muito importante para a história. Vamos dar continuidade para a direção que estávamos indo. Maquiavel, nascido em Florença em 1469 a 1527. Foi um filósofo, diplomata e escritor. Trabalhou muitos anos no governo da República de Florença, como secretário e diplomata, convivendo de perto com os reis, papas e líderes militares. Sua vida foi marcada por altos e baixos, e já foi preso, torturado e exilado. Foi nesse período de isolamento que escreveu sua obra famosa, O Príncipe. Era casado com Marietta Corsini e teve filhos. Ele se preocupava com a política e com a estabilidade da vida humana. Maquiavel não tratou a ansiedade como doença psicológica, como o entendemos hoje, mas seus escritos falam muito sobre o medo, insegurança, incerteza, preocupação com o futuro e sofrimento diante das mudanças da vida, que são temas que hoje se relacionam com a ansiedade. Então, Maquiavel diria algumas causas da ansiedade, em 3 pontos. O primeiro ponto: medo do que não controlamos. Fortuna significa que a vida é cheia de acontecimentos imprevisíveis, algo que ele chamava de fortuna. Sorte, acaso, acontecimentos fora do nosso controle. A ansiedade aparece quando a pessoa quer controlar tudo, prever tudo e evitar qualquer risco. O ensinamento de Maquiavel sobre isso seria que nem tudo depende de nós. Parte da vida sempre será imprevisível. A lição na prática seria aceitar que não temos o controle absoluto e reduz a ansiedade. Ponto 2. Excesso de preocupação com o futuro. Maquiavel observava que líderes fracassavam quando ficavam apenas esperando ou temendo o que poderia acontecer. Ansiedade parece quando a mente vive no "e se eu perder? E se der errado? E se algo ruim acontecer?" O ensinamento dele seria: o medo paralisa, a ação organizada fortalece. Na prática, seria, em vez de só pensarem no problema, agir em pequenas etapas ajuda a mente a sair do ciclo da ansiedade. Ponto 3. Falta de preparo diante das dificuldades. Maquiavel acreditava muito em virtu, que não significa virtude moral, mas capacidade, preparo, coragem e inteligência para enfrentar a realidade. Ansiedade aparece quando a pessoa se sente incapaz ou despreparada. O ensinamento dele seria: quanto mais preparado você está, menos o medo domina você. A lição na prática seria aprender, se organizar e fortalecer a mente, trazendo segurança. Soluções para a ansiedade segundo uma leitura filosófica de Maquiavel. 3 pontos. O primeiro ponto: aceitar a realidade como ela é. Maquiavel era um filósofo da realidade. Ele dizia: não adianta viver no mundo ideal, é preciso enxergar a vida como ela realmente é. Para a ansiedade, isso significa parar de lutar contra tudo, aceitar que problemas existem e focar no que pode ser feito agora. Ponto 2. Agir em vez de paralisar. A ansiedade faz a pessoa ficar travada. Maquiavel valorizava a ação, estratégia e decisão. A aplicação na prática seria quebrar um problema grande em passos pequenos, tomar uma atitude por vez, sair da ruminação mental. Terceiro ponto: desenvolver força interior.
Para Maquiavel, o ser humano precisa criar recursos internos para enfrentar o caos. Isso seria hoje disciplina, preparo emocional, coragem, capacidade de lidar com frustrações. Então, finalizando um pensamento de Maquiavel sobre a ansiedade seria: você não controla tudo na vida, mas pode fortalecer a si mesmo para enfrentar o que vier. E é isso aí, galera. Finalizamos Maquiavel aqui nessa cidade maravilhosa de Florença. Ó. Que lugar mais lindo, galera. Esse simulador, Flight Simulator, é maravilhoso, galera. Nossa! Me divirto muito com ele, passeando por vários lugares sensacionais. Então, galera, vamos finalizar esse vídeo indo conhecer um filósofo que eu adoro muito, o Sêneca, lá na Espanha. Inclusive, ele fala mais ainda da ansiedade do que Maquiavel, galera. E só mais uma coisa, galera. Se você se interessou pelos pensamentos de Maquiavel, vocês pegam e compram o livro O Príncipe. E eu já dei todos os filósofos que estou passando, estou mostrando a obra deles de uma forma bem curta e rasa, mas tá valendo, né, galera? E vamos para a Espanha. Força total! E é isso aí, galera. Já estamos aqui na Espanha. Chegando aqui, ó, na cidade de Córdoba, aonde nasceu um dos filósofos muito importante, o Sêneca. E estamos aqui com o nosso Super Tucano, galera, ó, da Força Aérea Brasileira. Olha que lindo, galera. Esse é o T-27, galera, um modelo mais antigo, que hoje em dia já tem o A-29. Tem muitas aeronaves, galera, que eu poderia estar mostrando para vocês aqui, como o Phenom, como o KC-390, mas infelizmente, galera, o Phenom tá muito caro, tudo é comprado nesse jogo. E o KC-390, que é um avião cargueiro também feito pela Embraer, eu não posso ter ele porque o simulador não colocou ele ainda na simulação. Então vamos falar sobre Sêneca, galera. Sêneca, nascido no ano 4 a.C. e faleceu em 65 d.C. Sêneca foi um filósofo estoico, escritor, político e conselheiro do imperador Nero. Nasceu em Córdoba, Espanha, mas viveu grande parte da vida em Roma. Era filho de uma família rica e culta. Recebeu excelente educação, filosofia e retórica, que é a arte da comunicação, se tornando um dos maiores representantes do estoicismo. Sua vida pessoal, porém, foi cheia de sofrimento. Teve problemas de saúde, foi exilado por anos, viveu cercado por intrigas políticas e acabou sendo condenado à morte por Nero. Tudo isso influenciou muito sua filosofia, que falava sobre o medo, sofrimento, controle emocional e paz interior. Sêneca escreveu bastante sobre o medo, angústia, preocupação excessiva, sofrimento antecipado e inquietação da mente. Embora ele não usasse a palavra ansiedade no sentido clínico moderno, seus textos tratam exatamente desse estado de viver aflito com o futuro. Uma das frases mais famosas dele resume isso: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E agora vamos para 4 tópicos importantes. O primeiro tópico, ele diz: sofrer antes que o problema aconteça. Para Sêneca, a mente humana cria cenários terríveis que ainda nem aconteceram. A ansiedade aparece quando a pessoa vive pensando: e se eu perder? E se eu adoecer?
E se der errado? E se me rejeitarem? Sêneca diz muitas vezes: o sofrimento está mais na imaginação do que nos fatos. Na prática, ele diz: separar o que é real do que é medo criado pela mente. Tópico 2. Querer controlar o futuro. Sêneca dizia que grande parte da aflição humana vem de querer segurança absoluta. Ansiedade parece quando a pessoa quer prever tudo, garantir tudo e evitar qualquer dor. No ensinamento ele diz: o futuro não pertence a nós, só o presente pode ser vivido. Na prática, seria focar no hoje em vez de viver mentalmente em um amanhã que ainda não chegou. Tópico 3. Apego excessivo às coisas externas. Para os estoicos, muito sofrimento vem quando a nossa paz depende de coisas que podem mudar. Por exemplo, dinheiro, a opinião dos outros, status, sucesso, saúde perfeita. Ansiedade aparece quando a paz depende demais do que está fora de nós. O ensinamento seria: quem depende demais do externo vive sempre inquieto. Na prática, fortalecer a vida interior em vez de basear a felicidade só em fatos exteriores. Tópico 4. Mente sem disciplina. Sêneca acreditava que uma mente sem treino vira escrava do medo. Ansiedade aparece quando a pessoa deixa qualquer pensamento dominar. O ensinamento dele seria: não é o fato em si, mas o julgamento que fazemos dele. Na prática seria observar os pensamentos antes de acreditar neles. Sêneca mostra soluções, como voltar ao presente. Sêneca dizia que muitas pessoas sofrem porque vivem no passado ou no futuro. Na prática seria focar no dia de hoje, resolver uma coisa de cada vez e não carregar mentalmente problemas imaginários. Ponto 2. Questionar pensamentos catastróficos. Sêneca ensinava a examinar os medos. Perguntar que ele provavelmente faria: isso realmente está acontecendo? Tenho provas disso? Estou sofrendo por fatos ou por imaginação? Isso reduz a ansiedade porque quebra o pensamento automático. Ponto 3. Treinar a mente para aceitar dificuldades. Os estoicos acreditavam que a vida teria perdas, dor e mudanças. Isso não era pessimismo, era preparação. Aplicando na prática: aceitar que nem tudo será perfeito, entender que frustrações fazem parte da vida e desenvolver resistência emocional. Ponto 4. Buscar paz interior, não controle total. Para Sêneca, paz não é controlar o mundo, é aprender a não ser destruído por ele. Resumindo, o Sêneca falaria para a ansiedade: você sofre mais pela imaginação do que pelo realmente está diante de você. Aprenda a governar sua mente. Uma observação, galera, no pensamento de Sêneca. Sêneca oferece ensinamentos filosóficos muito úteis sobre o medo e inquietação. Mas a ansiedade clínica é uma questão de saúde, e em casos mais profundos pode precisar de acompanhamento psicológico e médico. A filosofia ajuda a fortalecer a mente, o tratamento ajuda a cuidar da doença. E a conclusão final, galera, a mensagem que também quero passar com esse vídeo é que muito antes da psicologia moderna, os filósofos já observavam o sofrimento humano, o medo, a tristeza profunda e a ansiedade, buscando entender suas causas e forma de enfrentamento. Embora não tratassem essas questões como a ciência faz hoje, seus ensinamentos ainda têm grande valor e mostram que a filosofia foi uma das primeiras a refletir sobre a dor da mente humana. E essa foi a nossa viagem filosófica, galera, falando sobre os 5 maiores filósofos que falavam um pouco sobre a depressão e ansiedade, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Comenta o vídeo, se inscrevam
E dá um like aí para ajudar nós. Se gostaram do vídeo. E venha com Pep Rust, que a gente tá sempre aí na atividade. Um abraço a todos.